Olá, meu nome é Laís, tenho 24 anos, sou formada em Economia pela UFSCar e vou falar aqui um pouquinho do nosso case. Vou dividir minha apresentação em 3 partes. Primeiro, vou falar como os últimos acontecimentos e as projeções macroeconômicas impactam no banco de atacado. Segundo, como isso pode continuar a agregar valor ao nosso cliente. E em terceiro, vou falar um pouquinho sobre mim e por que me sinto preparada. Começando pelas projeções macroeconômicas. Segundo as projeções macroeconômicas do Itaú, final de 17 e 18, a gente tem uma previsão de queda da inflação, associada a um leve crescimento econômico depois de 2 anos de retração, e devido a políticas do governo, uma queda na taxa de juros. Como isso influencia os negócios do banco? Eu vejo um cenário de uma bolha potencial, ou seja, um aumento da confiança do consumidor e dos empresários. O que isso gera? Um favorecimento de produtos como crédito, com garantia real, e financiamentos, que são favorecidos também por uma queda na taxa de juros, trazendo assim oportunidades de vendas e, consequentemente, de lucros. Em relação à indústria, se a gente olhar os índices, a gente vê que houve um leve crescimento, principalmente da indústria extrativa e a de transformação, e que esse crescimento ele não é baseado principalmente em grandes investimentos, e sim na ociosidade. Ociosidade causada principalmente pelo baixo crescimento econômico dos últimos anos. Então, quais são as oportunidades que eu vejo nesse mercado? Não são as de crédito, no segmento corporate, porque ele não vai buscar grandes investimentos, mas sim o oferecimento de outros produtos, como o foco em antecipação de recebíveis através de operações ou mesmo da credenciadora, no microcrédito e no consignado, que já estão nas estratégias do banco. Uma outra solução seria oferecimento de operações de trade finance para exportação, principalmente do agronegócio, que é um segmento que tem crescendo e que também estaria alinhado à estratégia do banco, que é a internacionalização, principalmente na América Latina. Em relação ao investidor, eu vejo muito uma mudança de portfólio, ou seja, o investidor vai ter que diversificar mais o seu investimento e assumir maiores riscos para conseguir manter o retorno que ele havia tendo com a taxa de juros altas que a gente estava tendo nos últimos anos. Ou seja, o investidor vai ter que variar o seu portfólio investindo em investimentos de maiores riscos, como ações, etc. Outra opção é ele continuar em investimentos pré-fixados, como LCI, LCA e CDBs. E aí que entra o papel do Itaú para apoiar esses clientes, porque se o Itaú oferecer credibilidade, segurança e variedade, ele consegue se aproximar mais do cliente e continuar agregando valor. Ou seja, nos últimos anos a gente tem uma queda do PIB e mesmo com a queda do PIB o Itaú apresentou crescimento, ou seja, ele tem credibilidade no mercado, credibilidade entre os seus acionistas e a estratégia é ele utilizar sua inteligência de mercado para continuar agregando valor aos seus clientes, atuando em pontos estratégicos e ficando entre os maiores players do mercado financeiro. Bom, isso é o ponto do case. Falando um pouquinho agora sobre mim, por que eu me sinto preparado para essa oportunidade? Eu acho que eu tenho um perfil bem marcante, que é resiliente e sempre estou buscando transformações. Um perfil que está bem alinhado com a cultura do Itaú, que sempre está buscando inovação e transformação, nunca está conformado com a realidade. E também porque eu já trabalho no mercado financeiro, eu estou há 2 anos atuando, já trabalhei em 2 áreas, em processos e projetos e agora em planejamento financeiro. Então eu tenho um pouco de carga e são áreas que eu evolui muito, áreas em que eu também tenho realizações, como por exemplo a conciliação da base de depreciação e construção de um relatório de simulação para tomada de decisão em novos projetos, estudos de eficiência de redução de custos, entre outras realizações. Então eu acredito que o meu perfil de ser essa liderança transformadora, de buscar sempre mudanças, implementações, aliado à experiência que eu tenho, me faz uma forte candidata a essa oportunidade. Bom, acho que é basicamente isso. Posso dar mais detalhes e falar um pouquinho mais pessoalmente. Obrigada!